Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Assim como acontece com jovens brasileiros de 18 anos, agora as jovens terão no alistamento militar uma chance de começar a vida profissional. Ainda que o alistamento obrigatório leve a uma rotina militar não desejada por alguns rapazes, a entrada no Exército, Marinha ou Aeronáutica representa para outros uma oportunidade. E de forma voluntária, essa será a realidade para moças interessadas também. Nessa semana começou aqui em Brasília a seleção de mulheres voluntárias e homens que se alistaram para o serviço militar. Nas demais cidades, a data de seleção geral de mulheres vai ser definida de acordo com o planejamento de cada posto militar. Uma reportagem da Agência Brasil detalha que o alistamento atraiu mais de 27 mil mulheres até agora e o prazo final é 30 de junho. Foi muita gente, né, Raquel? Elas serão incorporadas como soldados do Exército Brasileiro, marinheiros recrutas na Marinha do Brasil ou soldados de segunda classe da Aeronáutica. Diante da alta procura pelas vagas militares temporárias, o Exército vai aumentar a cada ano o número de postos destinados às mulheres voluntárias. Então, a jovem que nos ouve e se interessou pelo serviço militar voluntário pode ainda se inscrever de forma gratuita, presencialmente nas juntas de serviço militar da sua cidade, ou online, digitando no seu navegador de internet Serviço Militar Feminino. Para fazer a inscrição, é preciso acessar a conta da plataforma de serviços digitais do governo federal, o portal GovBR, com o seu CPF. Podem se alistar as mulheres que completam 18 anos, agora em 2025, desde que residam em um dos municípios contemplados com as vagas para o sexo feminino. É preciso apresentar certidão de nascimento ou prova de naturalização se estrangeira, comprovante de residência e documento oficial com foto. Olha, para a primeira turma foram disponibilizadas em diversas regiões do país 1.465 vagas, sendo 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 vagas para a Aeronáutica. As funções estão distribuídas em 28 municípios de 13 estados, além aqui do Distrito Federal. As mulheres selecionadas serão incorporadas às Forças Armadas no primeiro ou segundo semestre de 2026. Depois de incorporada, a jovem recruta presta o serviço militar temporário com os mesmos direitos, deveres, salários e oportunidades dos homens selecionados. O serviço militar inicial feminino é temporário, como a gente falou, e dura 12 meses. As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após desligadas do serviço ativo, vão compor a reserva não remunerada das Forças Armadas. Mas o tempo de serviço militar feminino poderá ser prorrogado por até 7 anos. O período total não pode ultrapassar 8 anos, a mesma regra para o serviço militar obrigatório masculino. E aí, você, jovem, pensou aí que pode se interessar? Como é que pode, qual seria a arma que você escolheria, né? Das Forças Armadas aí, qual seria a sua, por exemplo, Raquel, se você fosse... Olha, eu acho que a aeronáutica tava mais pra mim, acho legal. Eu acho legal a aeronáutica legal, também. Né? Muita gente, eu não sei se eu gosto muito de avião, então eu acho que eu preferiria a aeronáutica. Mas olha aí, as jovens têm agora também a possibilidade de fazer o serviço militar, só que é voluntário, e muita gente se interessou. Mais de 27 mil mulheres se interessaram então para o serviço militar. Até agora, que a seleção vai até junho. É verdade, até agora, só nessa primeira leva, né? É quase um vestibular, viu? É quase um vestibular. E olha, todo mundo conhece alguém que gostaria de ser militar, né, não? É verdade. Aí então, nosso Dedo de Prosa falando exatamente sobre o início do serviço militar feminino voluntário. Se você se interessou, você pode acessar aí online ou a unidade militar aí da sua cidade. Dicas de leitura. Autores e livros.
Olá pessoal, sou Júlia Fernandes e na dica de leitura de hoje falo de amor próprio, recomeço e segunda chance. Minha dica é o livro Amor de Verão, de Annabel Monaghan. Nunca é tarde para recomeçar. Foi o que Ali Morris começou a pensar logo após passar pela perda da mãe e um divórcio inesperado. Personal organizer, mãe de 3 crianças e um cachorro atentado, aos 38 anos, Ali busca uma segunda chance para tudo que deixou de lado após os momentos turbulentos. Para Ali conseguir superar tudo isso e amar novamente após todas as perdas, foi preciso se redescobrir ao refletir sobre suas escolhas, família, amor próprio e recomeços. Mesmo sendo uma personal organizer para terceiros, sua vida pessoal estava de cabeça para baixo. Até que tudo mudou durante um passeio no parque, quando seu cachorro fez xixi no pé de um estranho. Ethan foi o alvo do cachorrinho Ferris. O que Ali não esperava era conhecer um advogado renomado e com um charme de encantar. O livro se desenrola como um amor de verão, com data prevista para acabar. Mas ambos acabam se apaixonando e a insegurança do fim vem junto com os bons momentos. Entre desistências, diálogos maduros e vontade de dar chance ao amor entre os dois, apesar das dificuldades e diferenças, Ali e Ethan protagonizam um romance maduro, bem-humorado e envolvente. Eu leio agora um trechinho desse livro para você. Ferris me traz de volta pulando do meu colo e correndo até a extremidade do gramado perto da entrada do hotel. Fico de pé para ver o que chamou sua atenção, torcendo para que não seja uma carcaça de esquilo em que ele queira se esfregar. Ele para perto de um homem de cabelo castanho claro desgrenhado, quase loiro, segurando um pequeno cachorro preto nos braços como se fosse um bebê. Uma mulher com um São Bernardo, do tamanho de Mike Tyson, parece estar se desculpando. Quando me aproximo, murmuro em voz baixa a frase da minha mãe. A comparação é a ladra da alegria. Ela é um pouco mais jovem que eu. Está usando uma calça jeans totalmente ajustada ao corpo e uma blusa rosa clara enfiada por dentro da calça. Ao chegar mais perto, percebo que está até de cinto. Cinto! Agora posso ver que o cara é bonito. Ele está com uma camiseta verde clara desbotada e uma bermuda de praia amarela brilhante. À distância, podia ser uma adolescente, mas há algo na maneira como ele se porta que exala um tipo mais maduro de confiança. Ele está cuidando do cachorro, mas também está sendo simpático com a mulher de cinto. Parece que ele sabe, só de olhar para ela, que qualquer coisa que seu cachorro fez foi um acidente, porque ela nitidamente tem controle sobre tudo. Ferris está ao pé dele farejando, e quando estou a alguns metros de distância, tudo acontece em câmera lenta. Ferris levanta a pata traseira e faz xixi no tênis esquerdo do cara. Não! Grito, mas já é tarde demais. O entendimento toma seu rosto e ele sacode o pé. Ah, meu Deus, me desculpe, digo me aproximando deles e me abaixando para pegar Ferris pela coleira. A mulher olha para mim, então pergunta ao homem, esse cachorro acabou de fazer xixi em você? Ele sacode o pé novamente. Pelo visto, molhou até a meia. Estou horrorizada. Digo porque estou de fato horrorizada. Juro que ele nunca fez isso. Quero dizer, ele fez isso uma vez quando cheguei com minha filha do hospital, porque ela nasceu, não porque estava doente. Enfim, ela é a pessoa favorita dele. Então, essa é a minha dica de leitura, Amor de Verão, de Annabel Monaghan. Você pode encontrar o livro no site da VR Editora, nas livrarias ou nas plataformas digitais. Eu, Júlia Fernandes, vou ficando por aqui. Até a próxima! Dicas de leitura. Autores e livros. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. O artigo 17.248 do Regimento Interno do 11 Minutos determina que hinos de times campeões só podem ser tocados se o título tiver ocorrido até 24 horas antes do quadro ir ao ar. Ah, mas a linha C do inciso 8º desse mesmo artigo permite uma exceção se os participantes do quadro naquele dia, por unanimidade,
autorizarem a veiculação do hino. É o que o Gesiel Carvalho está reivindicando para o hino do Sport Recife, que foi campeão pernambucano na noite da última quarta-feira, há quase 36 horas, portanto fora do prazo. Calma, vamos à votação. Vamos lá. Primeiro aqui da bancada. E aí, vamos votar? Vamos votar então. Vota, Gesiel, o que você acha? Eu Voto acho, sim? Eu voto sim, porque eu voto acho que sim. é relevante, né? É um título importante, Raquel. Tá bom, em nome da amizade eu também voto sim, tá? Em nome da amizade aqui para contigo, tá, Muito Gesiel? obrigado. E agora tudo depende do Pedro Pincer. Quem está na ponta da linha vai dar o voto decisivo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. Pedro Pincer. Como vai? Pedro Tudo bem? Pincer, Pedro Ó, Pincer. começou. Não, olha, eu não tenho como votar contra esse pedido, ainda mais pela forma que o Sport foi campeão, né? Pois é. A gente esperava que fosse uma coisa mais tranquila, um jogo ali na ilha, tinha ganho o jogo da ida, não, mas aí houve uma complicação ali. Foi com emoção. Mas imagino que Gesiel em frente à televisão não estivesse Olha, calmo. foi Sofreu. difícil, foi sofrido, foi sofrido. Então temos unanimidade na bancada? Temos. Isaura Oliveira, toca o hino do Leão. No esporte eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei, e o abraço de tão forte não tem separação, pra mim o meu esporte é religião. Esporte Clube do Recife, na camisa dos jogadores no final tinha assim, maior não, muito maior, são 45 títulos. Pra você ter uma ideia, o segundo colocado não chegou nem no 30º título, então é merecido esse ano, não é não? É Pedro? merecido. Ah, com certeza. Olha, mas sem querer atrapalhar a comemoração, deixa eu só dar um recado da Kellen Sumier, aqui da nossa produção, que tá Sim. enlouquecendo Quem com o sorteio. ousa atrapalhar o hino do Pois é, esporte? calma aí, acabou o sorteio, tá, pessoal? Quem participou, agora não dá mais para mandar mensagem, agora já o pessoal da equipe lá da produção, com a Kellen Sumier lá na liderança, já tá fazendo ali as listinhas, fazendo os nomes para daqui a pouco ter o sorteio, Às tá bom? 8h55. Mas como o Pedro Pincer falou, tinha tudo para ser uma coisa tranquila. Mas a exemplo Qual do é a seu graça de Vasco, a ser exemplo do seu tranquilo? Vasco, o esporte nunca é tranquilo. Gente, podíamos só empatar que já éramos campeões. Aí fizemos logo um gol. Aí, ou seja, o Retrô agora tem que fazer 2 para poder levar para os pênaltis. Pois fez. Pois fez, né? Pois fez. E aí fomos para os pênaltis. Aí nos pênaltis eu sempre sou muito cético com relação aos batedores do esporte, mas assim, estranhamente, naquela noite tudo funcionou. Estranhamente tudo deu certo. Estranhamente deu certo, é ótimo. E aí no último pênalti, o Retrô botou pra bater o filho Filho do do dono, o filho do Laércio, o Diego, aí Diego Guerra. E bateu muito mal também, e era muita pressão numa ilha muita lotada. pressão, Enfim, ganhamos tricampeão, né, seguido. E é um título bom pra gente começar a se animar aí pro resto da rodada, porque o que vem por aí não é fácil não. E segundo a transmissão, pelo que eu vi, na hora que o rapaz foi bater, o narrador fez a questão de dizer que o próprio presidente do Retrô era torcedor do esporte. E era mesmo, ele já foi inclusive da comissão, antes de ter o Retrô, ele fez Sim. parte da diretoria do esporte, já concorreu Olha também isso. à presidência do esporte. Ele é um esportano de coração. Agora, depois de dono de time, né, ele tinha esse sonho de bater o esporte na ilha, né, como o rubro-negro, mas enfim, não rolou. Não deu certo. Não deu certo. Mas muito obrigado à bancada por me permitir esse momento, Pela né, de votação emoção, unânime, pela né? votação unânime. Bom, o assunto... Simbólica. Simbólica, é verdade. Bom, o assunto agora é o Brasileirão de Futebol Feminino 2025, que já teve 3 rodadas e 16 equipes estão na competição. Vamos falar agora não de bola rolando, mas de um caso lamentável de denúncia de assédio contra jogadoras do América Mineiro. No jogo contra o Juventude em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, jogadoras do América teriam sido assediadas por um dos assistentes
Dias, que teria dito palavras e piadas de cunho sexual em referência às atletas. O assistente foi afastado pela Confederação Brasileira de Futebol e a polícia investiga o caso. A presidente da Comissão de Esportes do Senado, Leila Barros, senadora do PDT do Distrito Federal, cobrou providências da CBF contra o assédio de jogadoras. É urgente que a CBF reforce seus mecanismos de proteção a atletas, garantindo um ambiente seguro e respeitoso. E, nesse sentido, recebemos com extrema preocupação as denúncias de assédio sofridas pelas jogadoras do América Mineiro durante a estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. 4 atletas registraram boletim de ocorrência contra um dos assistentes da partida, relatando comportamentos inaceitáveis que violam a integridade e o respeito que devem permear no ambiente esportivo. Esse episódio lamentável reforça a urgência de implementarmos medidas eficazes para prevenir e combater o assédio no esporte, protegendo nossas atletas e garantindo um ambiente seguro e respeitoso para todos. Esse é a exemplo do racismo, um tipo de comportamento que não tem mais no menor sentido. Desnecessário, né? É, Lamentável, realmente. Pois é, e é mais um caso que aconteceu e agora no futebol feminino. E além disso, né, dessa questão do assédio aí, que vamos ver qual vão ser as consequências aí para essas pessoas que cometeram esse crime, teve também o caso, me parece, inclusive, que tinha uma jogadora no jogo do esporte, não foi, Gisele? Foi, Internacional e esporte, a jogadora do Internacional jogou no campo uma banana. E aí acabou o próprio Internacional punindo a jogadora, rescindiu o contrato, quer dizer, então essa rodada aí do Campeonato Brasileiro Feminino foi pródiga em notícias lamentáveis aí. Teve essa situação do jogo do Juventude com o América e esse jogo e o Esporte Internacional, exatamente. Então, teve assédio e racismo na mesma rodada, né? Não cabe mais, gente. Simplesmente não cabe mais e a gente vai denunciar sempre que isso acontecer. O próprio Congresso está também atento a essa questão. Na Comissão de Esporte tem uma mulher vencedora, vitoriosa, atleta, e todos nós somos solidários a essa questão, porque simplesmente não cabe mais. Só isso, não cabe mais. Bom, 8h20. Vamos agora falar de bola rolando. Tivemos uma semana bem agitada, semana de Libertadores. Sim. Tivemos aí a primeira rodada. E a gente tem muito para falar com relação a essas questões, porque times brasileiros jogaram, alguns ganharam, alguns perderam, alguns empataram. Então, vamos começar por aqueles que perderam. Eu não queria começar com isso, mas eu quero dar a oportunidade do Pedro Pence. Ele não queria. Já botar isso aí para fora e dizer o que é que aconteceu com o Botafogo Universidade de Chile. Eu quero dizer para você que foi o único gol que eu vi, porque foi exatamente no período dos 15 minutos de intervalo regulamentado do meu jogo que eu estava acompanhando, que era Esporte e Retrô. E aí eu vejo que um gol, assim, um gol bobo do Universidade de Chile, porque assim, com 4 toques chegaram lá e fizeram. Exato. Saiu, o goleiro saiu rápido, né? E me parece que o Botafogo até jogava melhor, né? Olha, eu vou te falar, Botafogo jogou o primeiro tempo melhor do que o segundo. Dominou bastante territorialmente, assim, vamos dizer, no primeiro tempo, mas não traduziu em gols, em oportunidades, o domínio que teve durante o primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, amigo, foi realmente muito ruim. Eu vi um comentarista de televisão falando o seguinte, que contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, o Botafogo deu um passo à frente, né, que a gente não estava com muitas expectativas, mas esse jogo lá em Santiago foram 2 passos atrás. Foi muita bola alçada, o Botafogo continua engolindo essas, né? Continua e acabou estreando com a derrota aí contra a Universidade do Chile, e agora o jogo contra o time venezuelano na terça-feira ganha contornos aí decisivos, porque são 3 pontos que não podem deixar de ser conquistados dentro de casa. Verdade, pelo menos vai jogar em casa e agora tem esse drama e essa pressão a mais. Na primeira rodada, o São Paulo e Flamengo ganharam. O Flamengo ontem ganhou do Deportivo Táchira 1-0, magrinho, mas foi uma vitória, né? Foi. E desse jogo, o que é que você destacaria, Pedro?
Mais a importância do resultado. Eu acho, Gisiel, que os dois brasileiros aí que você citou, tanto o São Paulo, que ganhou do Tajeres, com o gol do Alisson, um volante de fora da área, quanto o Flamengo, o rendimento não foi nada espetacular. Mas você estrear fora de casa numa competição como a Libertadores e sair com 3 pontos na estreia, excelente. Pega o avião de volta com os 3 pontos na bagagem e segue, entendeu? É isso aí, né? E uma primeira rodada, né? Que diz muita coisa. Que é exatamente. E a mesma coisa, Palmeiras, que também jogou fora de casa, parecia que ia ceder o empate pela segunda vez, né? Porque fez 1-0, empatou o time peruano. Fez 2-1, da mesma forma o Sporting Cristal empatou, achou um terceiro gol e saiu de Lima com 3 pontos. Então tá de ótimo tamanho. Nessa hora você não tem que estar pensando muito em rendimento, não. Verdade. Entendeu? Jogar bonito, essa coisa toda. Aí essa primeira rodada são os 3 pontos mesmo. Não foi só o Botafogo que perdeu, não, gente. O Fortaleza levou um sacode. Uma taca. Do Racing da Argentina, 3-0 dentro de casa. A situação ficou bem complicadinha aí para o Fortaleza. E entre os que empataram, o Bahia e o Internacional no jogo de ontem, 1-1. Não, exatamente. Um jogo em que o Bahia fez o primeiro gol, né? E o Internacional acabou buscando um empate na Fonte Nova e o jogo acabou empatado, né? Isso foi a Conmebol Libertadores, a primeira rodada. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana exatamente agora. Vou começar pelo seu Vasco, então vamos lá. Primeira rodada da Copa Sul-Americana, o Vasco pegou o Melgar, mas olha, esse jogo eu não assisti, mas vi os melhores momentos. Você imagina que o Vasco conseguiu fazer 3-1 e deixou empatar. Não, e começou super bem, gol aos 3 minutos. Fez 2-0 logo de cara, né? Muito bem, começou super bem, de repente foi empatando, você vai sofrendo, chegou no final, não acredito. É verdade. E o Melgar perdeu um pênalti, tá? Sim. Então esse jogo poderia ter sido pior. Poderia, mas não foi. Ficou no empate, ainda bem. Pois o Vasco realmente gosta de machucar. Emoções fortes. Já falamos durante a semana sobre o nosso querido Fluminense, que contra o Once Caldas não teve uma boa partida, não. Perdeu. Perdeu não, ganhou. Aliás, ganhou. Ele tinha perdido a primeira, né? Que era exatamente no Campeonato Brasileiro. Isso, mas se recuperou contra o Once Caldas, mesmo sem técnico, que não tinha técnico. Agora tem, né? Me parece que tá de volta aí o Renato Gaúcho pela 15ª vez? Pela 7ª vez. 7ª vez técnico do Fluminense. Mas você sabe que a última vez que ele foi técnico do Fluminense foi em 2014. Então tem aí um hiato razoável. Mas essa é uma coisa que a gente sabe, que o Renato Gaúcho sempre vai voltar pro Fluminense. Pois é, tanto que se você pegar o programa de segunda-feira, quando a gente comentou isso aqui, eu, a Raquel e o Adriano, quando o técnico caiu, eu falei, olha, eu acho que volta o Renato. A bola de cristal do Pedro sempre funcionando direitinho. Sempre eu não sei, mas de vez em quando ela não me deixa na mão. Aí eu acertei e voltou o Renato, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com Renato Portaluppi no comando tricolor aí mais uma vez. Pois é. Quanto ao jogo, também mais uma vez não foi nenhuma atuação maravilhosa, mas o Cano acabou fazendo gol. Falei pro Adriano, desencanou, né? Então... Isso, e aí fez uma vitória aí, o Fluminense chegando contra o Once Caldas, indo para Manizales, né? Que é a cidade do Once Caldas, não é uma viagem fácil, verdade, né? E enfim, conseguiram buscar o resultado lá. O outro time que é o queridinho do Renato Gaúcho, que é o Grêmio, também ganhou do Sportivo Luqueiro, né? Luqueiro, mas o Sportivo Luqueiro é o último colocado do Campeonato Paraguaio, então já se esperava essa vitória e aí isso acabou acontecendo, né? Ou seja, não fez mais do que obrigação, né? Teoricamente sim, exatamente. O Adriano Faria tá ouvindo a gente, tá? Ele ouviu o errinho aqui do Gesiel, que falou que o Fluminense perdeu, ele já tá revoltado aqui. Olha só que má vontade do Gesiel com o Fluminense.
confusão. Já disse que o Flu perdeu? Calma, Adriano, calma. Foi um lapso. Agora, mas eu quero falar mesmo da derrota do Corinthians em plena Neoquímica Arena com o Huracan. Meu caro Pedro Pincer. O Furacão destruiu lá o Corinthians. A Neoquímica, que coisa, hein? Eu esperava assim, um jogo onde o Corinthians ganhasse. E era o que se esperava mesmo, porque o Huracan não é essa máquina de jogar bola. Né? E aí acabou dentro do estádio do Corinthians, o Corinthians cedendo o resultado aí, estreando mal na Copa Sul-Americana, na qual ele só está por não ter passado da fase de pré-libertadores, né? Então o Corinthians aí com uma performance muito ruim em competições internacionais por enquanto, né? O outro universidade, que é a Universidade de Quito, é isso? É Quito, isso. Empatou com Vitória. 1-1, né? Acho que foi isso, né? O resultado... Vitória, o jogo foi onde? Foi no Barradão. Então foi um bom resultado do time equatoriano, Então, Bom, esses são os resultados então da Conmebol Sul-Americana e também dos jogos da Copa Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Vamos dar uma passadinha aqui nos jogos do final de semana da segunda rodada do Brasileirão Série A. Quem é o líder é o Fortaleza, depois vem o Juventude, o Vasco está em terceiro lugar. Tá vendo? Olha aí, olha aí. Ainda dá pra ser feliz. Se terminasse hoje, já estava aí na Libertadores direto. E o Cruzeiro também é o quarto colocado. Meu Sport tá onde, minha gente? 13º. Mas vai enfrentar o Palmeiras, que como fez muito gol, gastou todos os gols ontem. Eu espero que no domingo lá na ilha ele chegue. Que iniciozinho indigesto. Jogou contra o São Paulo fora e vai pegar o Palmeiras na ilha, exatamente. 2 jogos assim complicadíssimos, mas é Série A. A gente sempre quis essa preocupação, Pedro. Nem vou reclamar. Nem vou reclamar. Não. O Vitória vai pegar o Flamengo no Barradão de novo. Vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. Vitória tá devendo aí pra sua torcida. E Atlético Mineiro e São Paulo, outro jogo que eu destacaria. Esse é bom, esse é um jogo bom. E o seu Botafogo vai pegar o Juventude. Está na hora então de fazer aqui. Tem que buscar 3 pontos. Dentro de casa. Joguinho no sábado tem que fazer o deverzinho de casa e buscar os 3 pontos. Isso aí é um resultado inegociável para o Botafogo nesse início de competição. Exatamente. Seu Vasco vai pegar o Corinthians, viu, dona Raquel? Tô sabendo. Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. O Corinthians está mordido porque perdeu. O seu Vasco empatou quando deveria ter, né? Poderia ter dado um banho de 3-0, mas tudo bem. Vamos assistir esse jogo das 18h30, Vou botar no meu celular para poder assistir. Tem um ouvinte aí? Tem ouvinte participando aqui, o Frederico, ele tá falando aqui de Brasília. Pessoal, domingo começa a jornada do Remo, o vulgo o maior do norte, de acesso à Série A, e merece destaque nos 11 minutos. Tamo junto. Frederico. Vamos acompanhar aí a jornada do Remo, né? Estaremos acompanhando. Que não joga uma segunda divisão há um tempo bastante razoável, né? Bom tempo. Já tá na hora de subir. Eu vou torcer pro Remo subir pra segunda divisão, o Náutico subir pra Série B. Quem mais? O Retrô pode subir pra Série B também. E o Santa Cruz, se jogar muita bola... Não, eu duvido que você torça. Aí Santa Cruz aí eu já... pedir demais, né? Pedir demais. Seus destaques, Pedro Pincer? Não, o destaque era a rodada do campeonato mesmo, né? E vamos ver o que vai acontecer aí na segunda rodada, Gisele. Beleza, então. Né? Tranquilo. 8h31, então estamos encerrando o nosso 11 minutos, agradecendo Pedro Pincer a sua participação. Segunda-feira tem mais 11 minutos a partir das 8h10. Pedro, um abraço, bom final de semana, bons jogos para nós. Outro para você, Gisele, um abraço a você, um abraço a Raquel e um ótimo final de semana a todo mundo que nos dá o prestígio da audiência. Um abraço e até semana que vem. Valeu, abração, tchau. Pedro, obrigado. Esse foi o nosso 11 minutos. Entrevista. Você sabe o que é alopécia androgenética? É a forma mais comum de queda de cabelo e afeta milhões de pessoas em todo o mundo, homens e mulheres. Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Natasha Veloso. Ela é tricologista, ou seja, estuda e trata doenças do couro cabeludo e do cabelo. Bom dia, doutora Natasha, seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvinte da rádio. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando para todo mundo o que é a alopécia androgenética e o que causa a doença? Claro, com certeza. Bem, a alopécia androgenética, ela é uma doença que o nome já dá uma pista, né? Ela é genética. Ela vem ali dos nossos pais, dos nossos avós, sempre tem alguma coisa que vai trazer para a nossa genética e ela vai ser engatilhada em algum momento da nossa vida a começar a acontecer. Então é uma doença que de cara a gente já sabe que não tem como fazer com que ela não surja. Uma vez que ela está dentro do nosso DNA, a gente ainda não sabe brincar com o DNA, mexer com esse DNA, né? E essa doença, ela é caracterizada primordialmente ali por a gente ter uma queda de cabelo que a gente chama de queda de cabelo invisível. Então, a gente não está vendo esse cabelo cair na roupa, cair na nossa casa, no nosso travesseiro, apesar de nós estarmos vendo o cabelo sumir, porque o corpo está absorvendo esse cabelo, afinando esse cabelo de pouquinho em pouquinho. Então, ela é uma doença muito silenciosa e é por isso que é importante falar sobre ela. Certo, doutora Natasha, qual que é o sinal de alerta? Quando que eu vou reparar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada com o meu cabelo? Queria que todo mundo conseguisse ter essa nuance de enxergar o mais breve possível. Por quê? Porque a gente vai afinando o cabelo de pouquinho. Então, um rabo de cavalo, por exemplo, nas mulheres, que você começa a fazer e você dá 1, 2 voltinhas para prender o cabelo, depois de um tempo você vai ter que dar mais voltas na liga elástica, porque a quantidade de cabelo está sendo reduzida. O homem é mais simples de visualizar, porque normalmente o homem tem um cabelo mais curtinho e aí ele começa a ver que está enxergando mais o couro cabeludo do que o padrão. Mas quando a gente traz para a realidade feminina, nós que costumeiramente temos cabelos maiores, os cabelos grandes eles disfarçam essa falta de cabelo no couro cabeludo. Então, quando a gente realmente repara, essa doença normalmente já tem mais de 5, 6, 7 anos instalada. Uhum. Doutora, e qual que é a proporção aí de homens e mulheres afetados pela doença? Mais homens ou mais mulheres? Como que é? Na verdade é bem similar, tá? A gente diz, dependendo do estudo, dependendo do país, que cerca de 54% da população feminina, né, é de androgenética, então as mulheres um pouquinho mais, mas a gente já teve estudo mostrando um pouquinho menos. Então eu diria que na verdade é de igual para igual. E é importante ressaltar, Raquel, que assim, às vezes você tem mães e tias bastante cabeludas, você tem pais que têm as entradinhas, estão calvos, e você é uma mulher. Ainda assim, você pode pegar a genética dos homens da família e manifestar em você, menina. Não é porque a família só é de homens calvos que não vai haver uma mulher calva no percurso. Ou seja, também tem outro problema, né? Além de você não saber se você vai ter ou não, outros problemas podem desencadear uma piora no quadro, né, doutora Natasha? Disfunções hormonais, deficiências nutricionais, medicamentos, né? O que mais pode afetar ainda mais para piorar essa alopécia? Eu sempre brinco aqui, né, Raquel, que o cabelo ele é o luxo do nosso corpo. Então ele é como se fosse o estoque das nossas melhores coisas do corpo, vitaminas, minerais, proteínas. Então toda vez que o nosso corpo ele necessita de um aporte maior de vitamina, por exemplo, um pós-dengue, um pós-covid, que você está debilitado e você precisa melhorar o corpo, ele vai tirar do cabelo. Então tudo aquilo que vai levar o nosso organismo, o nosso corpo, a um extremo de muito, de excesso ou de falta, vai fazer o nosso cabelo cair. Então vou te dar alguns exemplos. Se a gente entra, por exemplo, numa dieta, você faz uma dieta qualquer que seja, você está privando seu corpo de alguns minerais e vitaminas. Consequentemente, o cabelo vai cair. Isso, se você tiver androgenética, você vai somar. Você vai somar a calvície com a falta de vitamina. Se você passa por um período de estresse grande, né? E a gente pensa o estresse em coisa ruim, mas às vezes a gente vivencia estresses, eu brinco de estresses do bem. Por exemplo, época do Natal, época do Carnaval. Você está estressando o seu corpo quando você sai das rotinas. Isso também é um estresse para o corpo, porque o corpo gosta da rotina. Então, o que acontece é que esses ciclos de vidas diferentes, de alimentações diferentes, a parte hormonal, quando a gente está entrando na menopausa, quando a gente está no pós-parto, quando a gente está vivendo, o pessoal que está colocando muito chip aí da beleza, a gente tem ouvido falar sobre isso, tudo isso vai afetar o cabelo. E pode tanto desencadear novas doenças, quanto pode agravar doenças que já existem, como é o caso da calvície. Uhum. Doutora Natasha, como que é feito o diagnóstico da doença? A pessoa começou a sentir ali que o cabelo está mais fino, como você mesmo falou, começa a prender o cabelo e vê que aquele rabo de cavalo está mais fininho do que antes. Como é feito esse diagnóstico?
Eu não gosto de ser clichê, mas acaba sendo um clichê. Não, nesse caso não tem muito o que fazer, tem que procurar sim um médico especializado. Por quê? Porque a gente faz um exame chamado tricoscopia. A tricoscopia, imagina como se fosse um microscópio especializado em olhar couro cabeludo, cabelo. E aí a gente tem alguns sinais nessa tricoscopia que a gente acaba batendo o olho e sabendo que é uma calvície. Por exemplo, a diferença de espessura dos fios. O nosso cabelo, ele é geneticamente moldado para ser com a mesma espessura. Então, não interessa onde eu colocar o tricoscópio, todo o cabelinho tem uma grossura igual. Se eu coloco o tricoscópio e vejo um fino, um grosso, um mais ou menos, isso já me dá um gatilho ali, opa, pode ser uma androgenética. Outra coisa também é quando a gente não consegue fechar, em alguns casos bem difíceis de androgenética, né, que nem tudo é sempre quadradinho na medicina, a gente pode lançar mão também de biópsia. Mas esse caso de necessidade de biópsia é um caso muito mais raro. Eu digo que a população, no geral, de verdade, uma boa consulta com um bom exame tricoscópico faria, assim, um excelente tratamento. Certo, doutora Natasha. E quais seriam as consequências para quem está sofrendo, principalmente as mulheres, com a alopécia? A gente tem muitas consequências, né, tanto a curto a longo prazo. Eu sempre digo que a primeira é o abalo psicológico, né? A gente sabe que cabelo é identidade, a gente muda de penteado, a gente organiza nosso cabelo conforme o local em que nós estamos. Se nós estamos no trabalho, a gente quer passar um ar mais formal. O cabelo é uma forma, né, um arsenal ali da nossa imagética. E o que acontece é que você vai perdendo essa habilidade. Outra coisa é o impacto que isso tem no nosso dia a dia. A maior parte das mulheres, por exemplo, que sentam aqui comigo e que conversam, elas acabam me dizendo que isso impactou, por exemplo, na vida conjugal, no relacionamento delas, porque o que acontece é que o cabelo está deixando ela agoniada, ela fica mais tensa, daí ela já não quer mais ter um relacionamento amoroso, seja com o marido, seja com o namorado, né? E além disso, quando nós estamos falando de alopecia androgenética, né, a gente tem que lembrar que a gente tem um prazo. Até uma determinada data, você consegue reverter. Então, você consegue pegar alguém que perdeu o cabelo e trazer esse cabelo de volta. Mas chega um determinado momento que essa doença, ela deixa de ser uma doença corrigível para virar uma doença cicatricial. E aí é o que a gente vê, aquelas pessoas que estão com a cabecinha brilhosa, que não consegue trazer o cabelo de volta e vai precisar de transplante. E aí é muito mais complicado para a mulher, porque o homem, meio que a gente aceitou na sociedade que ele seja careca, que ele tenha entradinha. A mulher, a gente ainda está passando por um processo dessa aceitação. Então, o que acontece é que abala e mexe com toda uma estrutura de vida, de relacionamento profissional, ela com ela mesma, de saúde. Muitas entram em depressão. Então, isso vira um efeito em cascata. Ou seja, quanto antes procurar ajuda, melhor para tentar fazer o tratamento. E esse tratamento, ele é eficaz? Existe um tratamento eficaz, doutora Natasha? Eu brinco que na vida, assim, pro cabelo, tempo é cabelo, né? Quanto antes a gente vier, quanto antes começar a tratar, a chance de reverter em praticamente 100% é gigante. Então eu pego pacientes aqui que, tem 3, 4 anos, tem uma entradinha ali, tá com cabelo rarefeito. A gente começa a fazer um tratamento correto, ela fica completamente cabeluda, elas saem daqui todas de cabelo solto, se sentindo maravilhadas. E isso é totalmente possível, mas quando a gente passa dessa linha que eu te falei, que é essa linha da gente transformar ela em cicatricial, o que a gente vai fazer? Tentar segurar os cabelos que ainda ficaram e preparar essa paciente para um transplante capilar, porque de verdade, a partir do momento que o corpo entendeu que aquilo ali é cicatriz, a gente não consegue mais trazer o pelo. Então, nesse caso, serve de alerta para todo mundo que está ouvindo, assim, achou que tem alguma coisa errada, procure um médico, ainda dá tempo de resolver quando você vai logo no início. Ótimo, muito obrigada, doutora Natasha. Essas informações foram preciosas aqui para quem está sofrendo da alopécia. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Raquel. Um abraço para todos e estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau. Tchau, doutora Natasha. Você ouviu a doutora Natasha Veloso, ela é tricologista, especialista em doenças do couro cabeludo e do cabelo, conversando com a gente sobre a alopécia androgenética, que é a forma mais comum de queda de cabelo e afeta milhões de pessoas, homens e mulheres, em todo o mundo.